Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Tudo bem com você? Espero que sim. Tivemos um tempo de recesso, mas estamos de volta aqui com o nosso tempo de devocional e eu estou muito feliz em estar de volta com vocês para passarmos esse tempo refletindo um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Eu quero nessa oportunidade hoje com vocês refletir um pouquinho a respeito de uma situação que eu acho que está todos os adolescentes consternados, entristecidos e também um pouco espantados com a notícia que tivemos nessa semana, o falecimento da adolescente Isabela Guimarães. Talvez você poderia ser um amigo dela, um companheiro da igreja, um colega, você podia conhecer. De qualquer forma, a notícia foi muito ventilada aí nas mídias nesta semana e todos nós ficamos muito entristecidos e consternados com essa fatalidade. E eu sei que alguns de vocês estão questionando e perguntando como pode uma tragédia dessa acontecer com uma menina na flor da idade, uma menina serva de Deus, uma menina crente. Como isso pode ter acontecido? Por que isso aconteceu? Como Deus permitiu acontecer tamanho mal com essa jovem que já há pouco tempo, em 2018, enfrentou também uma outra situação muito trágica que trouxe a ela muita tristeza, muita dor, que foi a morte também repentina e acidental de seu pai. Bem, Deus tem uma resposta para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, regra de fé e prática para nós que conhecemos e servimos a Deus, tem respostas para nós. E eu quero, junto com você, meditar um pouquinho agora nesse texto aqui. Preste atenção, o texto, segundo Lucas escreveu no capítulo 13, algumas pessoas também, diante de uma tragédia que aconteceu lá em Jerusalém, questionaram Jesus a respeito daquela tragédia. E tem dois pensamentos que nós pensamos diante de tragédias. A primeira é, se Deus é bom, como Ele permite o mal acontecer? E a segunda é, talvez você olhando para as vítimas das tragédias, o que aquela pessoa fez de tão mal para merecer que viesse sobre ela uma coisa tão terrível? Olha o que a Bíblia diz. Lucas, no capítulo 13, os versículos 4 e 5, diz o seguinte, preste atenção. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores do que os demais em Jerusalém? Não, respondeu Jesus. Eu volto a dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Olha, as pessoas estavam questionando Jesus a respeito daquele acidente que aconteceu e elas estavam voltando a atenção delas para as pessoas que sofreram aquele acidente. 18 pessoas morreram quando uma torre caiu sobre elas e os homens estavam perguntando o que eles fizeram para merecer que tamanho mal viesse sobre a vida deles. Jesus deu uma resposta e Jesus falou assim, a menos que vocês se arrependam, todos vocês também morrerão. Sabe, a morte é certa para cada um de nós. Se você pode ter certeza nessa vida, a certeza que todos temos é de que um dia nós morreremos. A palavra de Deus diz que a morte é o salário do pecado. A morte entrou no mundo e é consequência do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva e que veio sobre toda a humanidade descendentes de Adão e Eva. Nós sabemos que nós morremos consequência do pecado que cada um de nós temos dentro do nosso coração. E a menos que nós nos arrependamos, haverá um tipo de morte que é a morte eterna, certa para todos aqueles que não se arrependeram, todos aqueles que não se voltaram para Deus, que não confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Sabe, quando eu era criança, se alguém morria, a pergunta que se fazia era a seguinte, ele morreu de morte matada ou morreu de morte morrida? Ou você morria de morte matada, que era alguém tirar a vida de outra pessoa, ou morte morrida, que era morrer de um acidente, morrer de alguma forma que não era natural, ou morrer de doença. Todos nós passaremos por essa experiência da morte. E não importa o jeito de que ela virá sobre nós, é certo que virá, como veio sobre esta adolescente. Agora, ela pecou? Bem, certamente como ser humano, como um ser humano nascido em pecado, sim, ela pecou. E ela morreu consequência da morte que veio sobre todos os homens. Mas eu vou te falar uma coisa sobre a Isabela. Eu a conheci pessoalmente. Quando criança, ela foi uma criança da minha igreja. Ela era uma menina perspicaz, inteligente, extremamente inteligente. E tinha conhecimento bíblico. Tinha muito interesse por conhecer a palavra de Deus. Ela morreu no Senhor.
ela morreu confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ela morreu sabendo que, se um dia isso que aconteceu com ela viesse, o encontro da morte, ela estaria por toda a eternidade segura em Cristo Jesus. Jesus já voltou para ela. Hoje, tenho plena convicção de que ela está ao lado do Senhor, porque eu fui testemunha, juntamente com os demais irmãos da minha igreja, de que ela era uma menina que servia a Deus, que conhecia a Deus. Então Jesus disse o seguinte: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Morrerão a morte eterna, a morte aonde não há nada da presença de Deus, a morte completamente afastada de Deus, a perdição eterna. Essa é a morte que Jesus está falando. Se não haver arrependimento, haverá uma morte que é a morte de condenação no inferno. Aqueles que se arrependam conhecerão a morte, mas depois da morte haverá vida eterna ao lado de Jesus. E a segunda pergunta que eu falei para vocês: como pode um Deus bom permitir que tamanho mal acontecesse sobre a vida de alguém? Bem, o mal está aqui consequência do pecado, consequência do afastamento da humanidade contra Deus. Mas não é por causa disso que Deus deixou de ser bom. Nós não podemos medir a bondade de Deus a respeito daquilo que recebemos nessa vida, que seja ela bens materiais, ou saúde, ou longevidade, viver muito. Se nós mensurarmos a bondade de Deus a respeito destas coisas, quando nós não recebermos estas coisas, vamos pensar que Deus não é bom, vamos pensar que Deus é injusto, que Deus é mau ou que Deus é perverso, e faremos um juízo errôneo do nosso Deus. Nós temos que olhar para Deus e sabermos que Ele é bom de acordo com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para perdoar os nossos pecados, morrer no nosso lugar. Isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Nós merecíamos receber a ira de Deus por causa do pecado, mas aprove a Deus, pelo contrário, em vez de oferecer a ira dele, ele oferece a misericórdia, o amor para cada um de nós, para aqueles que se arrependem. Então, meus queridos, ainda que o mal nos sobrevenha, nós podemos nos voltar para o Senhor, olhar para Ele, termos fé, termos esperança de que Ele nos livrou de um mal muito maior, que é a condenação eterna. Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança. Isabela hoje está com o Senhor, a despeito de ter tido uma morte tão trágica. Um dia todos nós morreremos, e nós temos que saber que o dia de nos voltarmos para Deus e termos a vida é o dia de hoje. Nós não sabemos o que está reservado para nós no dia de amanhã. Então, se você ainda não tem a certeza de estar seguro nas mãos do Senhor, hoje é o dia de você ter essa certeza. É o dia de você olhar para o Senhor, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que nos ama, que nos conhece e aquele cujo qual todos nós vamos nos encontrar com Ele um dia. Vamos prestar contas das nossas vidas. O livro de Eclesiastes diz para o jovem: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, da tua mocidade, porque diante dele um dia vamos prestar contas. E ainda tem uma última coisa que eu queria falar com você. A Isabela era uma menina muito preciosa. Era uma menina que com 14 anos de idade, Deus a recolheu para si. E a respeito dessa tragédia que aconteceu com ela, há um alerta para nós. Para vocês, adolescentes. Cuidado com as amizades de vocês. Cuidado com as companhias que vocês têm andado. Cuidado com as brincadeiras que vocês têm feito. Muitas vezes, os jovens, os adolescentes, têm feito brincadeiras perversas e brincadeiras que de forma alguma convêm. A palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por causa de uma brincadeira tola, a vida da Isa foi tirada. Talvez ela poderia ter evitado estar naquele lugar, estar naquela companhia. Claro que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano, Ele controla todas as coisas e na eternidade Ele já tinha também determinado que Ele recolheria Isabela para si. Mas nós, quando andamos num veículo, devemos colocar o cinto de segurança. Sabemos que se acontecer um acidente, nós fizemos a nossa parte. Faça a sua parte. Faça o que está ao seu alcance. Escolha melhor suas companhias. Cuidado com as brincadeiras com que você brinca. E volte para o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Aquele que deu a vida
e tem o direito de tirá-la quando Ele quer. Que Deus abençoe você. Que você, nesse tempo, reflita sobre estas coisas e se torne um jovem piedoso, um seguidor de Jesus. Isabela era uma menina piedosa, conhecedora da palavra de Deus, seguia o Senhor Jesus. E que fique para nós esse ensinamento que a vida dela nos deixou, um legado. E eu faço essa devocional hoje, em homenagem póstuma a Isabela, trazendo essa palavra de ânimo para você. Arrependa-se hoje para não morrer eternamente. Que Deus te abençoe. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, quero que o Senhor abençoe, meu Deus, os alunos da EPC, os adolescentes, abençoe os adolescentes da minha igreja, os adolescentes, colegas da Isabela que estavam tão entristecidos, ó Deus, tão tristes com essa morte, mas eu sei que eles testemunharam de que Isabela foi uma menina que serviu ao Senhor e deixou um legado de que tinha uma vida com Deus, que nós podemos andar com o Senhor e que nós nos voltemos para o Senhor para que nós sejamos livres, ó Deus, da morte eterna, mas que com o Senhor nós tenhamos a vida eterna. E quando não mais estivermos aqui nesta vida, estaremos por toda a eternidade presente com o Senhor nos céus. Que assim seja na minha vida, na vida dos alunos da IPC, dos adolescentes, da minha igreja, da Igreja Presbiteriana do Areão, das demais igrejas, ó Deus. Que o Senhor abençoe esses adolescentes, que eles conheçam o Senhor e andem com o Senhor desde agora, numa fase tão jovem, Deus, até o dia que o Senhor aprover que eles estejam presentes neste mundo, dando glórias ao Teu nome santo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Até o próximo devocional. Tchau, gente.